Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre autocustódia e projetos de lei. A anuência do Estado é a solução? E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, você me encontra no Twitter por @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. E vamos fazer, na verdade, a gente vai responder a pergunta que não quer calar, aquela pergunta que separa os meninos dos libertários. É o cara que fica esperando o Estado deixar com que ele faça algo. É o cara que fica pedindo uma lei para fazer isso e aquilo. Eu sei que é complicado, mas a gente vai conversar melhor sobre isso no âmbito das criptomoedas. Sim. E só fazendo um pequeno parênteses, vocês que ouviram o episódio anterior, alguns dias atrás, pra gente passou uns 10 minutos só, tá? E eu fiquei de falar quantos blocos faltavam na sincronização no final do episódio e não falei. Então eu falo agora. Faltam 14.500 ainda, né? Passado, acho que da hora que eu falei, uns 40 minutos, ou seja, ainda vai ter mais perto de uma horinha, pelo menos, aí pela frente, para sincronizar a carteira de Monero. Se você não sabe do que a gente está falando, ao final, volta um episódio e veja que a gente falou das críticas ao Monero, e essa é uma delas. Então, só para, né? Eu falei que ia dizer no final, esqueci, então tá aí, né? Mas é um episódio que a gente, esse de autocustódia, né? A gente viu recente no Brasil determinações de situações que encaram a autocustódia como um patrimônio internacional, por mais que a carteira esteja na sua frente, você tenha comprado tudo em corretoras nacionais. E isso foi um grande sinal de alerta, né? E aí você sempre acaba tendo respostas dentro do juspositivismo, dentro da distorção dos direitos naturais, né, que o juspositivismo traz, que deturpa os direitos naturais e criam a partir disso direitos. A gente tem um episódio recente falando sobre esse erro do juspositivismo. E sempre há a resposta dentro desse sistema, né? Dentro deste jogo de poderes que, no fundo, tenta equalizar uma distorção que é: você tem direito à propriedade? Sim, ponto final. Deveria ser isso. Né? No Brasil, você tem direito à propriedade? Sim, vírgula, pero no mucho. Sim, pero você tem que pagar imposto disso, daquilo, eu vou tributar você nisso, naquilo, né? A menos que você deixe de trabalhar e aí passa a ser subsidiado pelo governo, pelo resto que trabalha, né? Mas nós entramos nessa situação que eu acredito ser esse circo, né? Esse jogo que depende de uma votação de lei, que depende de um papel dito lei que pode dizer que você pode fazer, e que muitas pessoas vivem e se alimentam desse sistema e esperam esse sistema se pronunciar para aí sim tomar a sua decisão. E na maior parte das vezes, quando toma uma decisão em termos de investimento, já é tarde demais, né? Se você ficar... Você tem que partir de uma série de pressupostos para validar isso, né? Então, assim, se você está esperando um deputado propor uma lei, essa lei ser aprovada para só aí você fazer autocustódia, você está mais de 10 aninhos aí atrasado, né? Nossa. Então isso é um problema, né? Porque o recurso mais escasso e realmente precioso é o tempo. E se você perder o tempo, né? Acho que é uma frase, é uma síntese boa que eu tive ao longo da vida,
não existe justiça se ela demora muito, né? E se ela demora muito, e se isso demora a acontecer, e se uma lei dessa, né, uma proposta de lei, né, para garantir a autocustódia, e aí você espera esse texto estar na lei, por mais que isso possa ser reversível depois, mas vamos dizer que por algum milagre da natureza, isso vire uma cláusula pétrea e não mude por nada ao longo do tempo. Por mais que isso aconteça, isso demora um tempo precioso demais para ser desperdiçado, enquanto você já deveria estar fazendo essa autocustódia. Por todas as questões de segurança que a gente já falou aqui, em cursos e tudo. Então, é algo que não se deve abrir mão. Mas, tipo assim, tá, eu vou... A gente vai voltar aqui, porque eu ainda quero ler, mas... o que tá pautando esse episódio. Mas só para você pensar, você imagina se eu conheci o Bitcoin lá em 2015, mas eu falei assim, nó, doido isso aqui, mas peraí. O governo não emitiu nada ainda, o governo não falou que eu posso ter, então eu não vou fazer nada que o governo não autoriza. Ah, pronto. Você só ia estar bilionário, mas você optou por não estar porque o governo não autorizou. Tipo assim, tem gente que vai achar certo, né? Mas beleza, aí é problema seu. Enfim. Perdeu-se uma oportunidade que não tem volta, né? Assim, uma valorização que dificilmente vai acontecer na mesma magnitude por período de tempo. Então, você já perdeu a oportunidade, né? É muito mais fácil você... Uma das coisas que já deveria ter sido aprendido no mundo fiduciário é muito mais fácil você estar milionário ou bilionário e negociar algo do que você estar pobre e aí sim tentar esperar que alguma coisa aconteça para você mudar, né? É muito mais simples você já ter esse dinheiro e negociar algo nesse sentido, não só em termos de Brasil, mas... né, você bilionário, você seria bem-vindo em muitos lugares do mundo que não exigem comprovação de origem de dinheiro, né? Poderia estar vivendo uma vida muito melhor se você realmente teve uma situação dessa e ficou esperando o pronunciamento do governo, ou usou isso, ou achou isso uma justificativa importante para não se expor, né? Não tem nenhuma autoridade central que controla, então eu não vou fazer porque o governo não... porque é assim que o governo funciona e eu não quero algo que não seja parecido com o que o governo funciona, né? Então, assim, por um erro de premissa, você pode ter perdido a oportunidade da sua vida, né? Bom, então, deixa eu falar aqui, né? Por que a gente está falando disso, né? Por que o episódio chama-se A Anuência do Estado é a Solução, né? Porque a gente está falando desse problema que é você esperar com que alguém te dê a possibilidade de fazer ou autorize que você faça alguma coisa. A gente teve, há algum tempo atrás, uma proposta, um estudo, né, que ainda está até aberto, do Banco Central do Brasil, propondo a proibição da autocustódia de stablecoins. Já está sendo falado há muito tempo sobre o quanto que as pessoas estão usando stablecoins para serem livres, e o Estado não gosta disso. Então eles falam que as pessoas estão usando stablecoins para cometer crimes e fazer lavagem de dinheiro, porque é o pretexto que eles sempre usam para chegar e tributar e criar burocracias e dificultar o acesso. Com isso, a gente teve uma deputada que sugeriu um projeto de lei em defesa da autocustódia do Bitcoin e outras criptos, que vai incluir, no caso, também as stablecoins. E aí que vem a nossa fala. A proposta dessa deputada, ela é interessante? Sim, sem dúvida. Tem boa vontade? Tem, sem dúvida. Mas, de boas intenções, o inferno está cheio. Então, é isso que a gente vai discutir, além de outros tópicos também. O que acontece? A questão da autocustódia
e a proibição da autocustódia de stablecoins, como o Banco Central está propondo, viola alguns direitos que estão previstos na Constituição brasileira, como, por exemplo, o direito de propriedade, que o Hugo comentou bem no início, a livre iniciativa e liberdade econômica ou a privacidade e proteção de dados pessoais. A gente tem uma violação de todos esses direitos que estão previstos na Constituição Federal, só que a gente já sabe que a Constituição Federal ela só vale quando ninguém do STF ou qualquer outro órgão superior não decidir algo diferente, né? Então, assim, a Constituição Federal hoje é subsidiária, foda-se, ninguém quer dar muita atenção para ela, não. Beleza. Apesar da gente ter, né, todos esses direitos e etc., é legal que ela proponha um projeto de lei para a gente manter essa autocustódia. Na verdade, não tinha nem que ter esse estudo do Banco Central para proibir a autocustódia de stablecoins. Mas beleza, já que tem, a mulher está apresentando uma contraparte. Só que aí entra, né, a nossa discussão, que é o nosso dedo libertário nessa história, visto que nós somos indivíduos pró-liberdade. Eu preciso mesmo esperar com que algum deputado apresente um projeto em pró de autocustódia para que eu faça a autocustódia? Porque aí, se ninguém apresentasse, eu ia deixar de fazer? Outra coisa, a gente está falando de uma coisa tecnológica. Autocustódia nada mais é do que você utilizar um software. Você não consegue até hoje baixar software pirata no Pirate Bay? Você não consegue até hoje usar um Windows pirata? Se o seu Windows é pirata, você tem que comentar, deixar um joinha, pelo menos aqui nesse episódio. Mas é coisa assim, básica. Você proibir a autocustódia seria você proibir a utilização de um software. Seria você falar assim, gente, olha, a partir de agora o Office 2016 está proibido. E você no Brasil não pode usar. É absurdo do ponto de vista tecnológico, quando você olha, e é absurdo do ponto de vista de invasão de um direito seu de usar um negócio que você bem entende que você quer usar. E a gente nem tá falando de droga aqui, viu? A gente tá falando só de você utilizar um software. Então, cara, assim... Continua, desculpa. Então, assim, o problema acaba, assim, o problema chega em dois pontos. Primeiro, que não tem como você proibir a utilização do software. Já começa por aí, né? Por mais que eles queiram fazer, isso é tecnologicamente inviável de ser feito. E, segundamente, o meu problema maior é com as pessoas que ficam lá batendo palma para que alguém se coloque na posição de defender, entre aspas, a autocustódia. É você se colocando novamente nas mãos de um político, que hoje está decidindo a seu favor, mas amanhã pode não estar. É a gente se colocando cada vez mais fundo na mesma lama que já estamos, aonde a gente depende de políticos para decidir as coisas para a gente num processo de falsa democracia indireta. Então, assim, deixar essa pessoa fazer isso é você se colocar na posição de servo. É essa que é a realidade. Cara, você falando, me veio uma coisa na mente que eu acho válido comentar. Olha como o sistema é perverso. Pensa em todo o gasto de tempo e dinheiro que foi feito para criar uma Constituição. Né? Quem estava vivo lembra da Constituinte de 88, trabalheira que foi. Aí vem emendas constitucionais, aí vem leis ordinárias que regulamentam toda a coisa. Tudo isso vai um tempo, em dinheiro, né? Porque são os deputados caríssimos, são os senadores caríssimos, são a elite do funcionarismo público. Aí, a partir disso, vem o judiciário com a hermenêutica e muda a interpretação do que está escrito. Né? Teve, recentemente no X, eu comparei
a hermenêutica ao poder moderador do imperador, né? Que através dele poderia influir nos poderes e corrigir decisões, por assim dizer. E eu vejo a hermenêutica no judiciário muito com esse poder moderador, né? Que, tá escrito aqui na lei é isso. Mas não é bem isso, né? Porque se você for pensar, a sociedade está pensando assim, né? A sociedade, né? Nós estamos pensando assim, vamos aplicar a lei dessa forma. E normativas infralegais, como normativas do imposto de renda, da Receita Federal, que simplesmente atropelam um direito à propriedade, propondo proibições que sequer passaram pelo legislador, né? Que sequer tiveram a falha, né? A anuência da falha da democracia representativa. Não foi discutido, não foi feito nada, por alguém que não foi eleito, por alguém que simplesmente é o deep state criando leis ou aplicando uma forma distorcida das leis para o belo interesse do Estado. É o Estado nutrindo ele mesmo, né? Então, por mais que a gente tenha boas iniciativas que deixem claro no texto da lei isso, é uma resposta a esta tentativa ou a esta ação da hermenêutica e de normativas infralegais que tentam se aproveitar de brechas que não está escrito na lei, mas a lei geral já prevê isso, então você é obrigado a ir lá e falar assim, não, ó, é permitida a propriedade privada. Mas então vamos proibir stablecoins. Pô, mas a stablecoins é uma propriedade privada, então não pode ser proibido, mas aí tem que ir lá o legislador e colocar isso na lei. É garantido isso, para que normativas dessa não apareçam. Porque o Estado sempre vai tentar ir além através da hermenêutica, através dessas normativas infralegais, ir além do texto da lei, ir além do que o legislador coloca, ir além do que a limitada democracia representativa tenta fazer em proteção ao indivíduo, né? É tudo pelo Estado, tudo através do Estado, nada fora do Estado, já diria um importante ditador italiano. Então, é esse socialismo, é o fascismo do que os outros acusam erroneamente de ser fascismo. Este é o verdadeiro, né? Este é o conceitualmente fascismo, né? Nada fora do Estado, tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, tudo tem que passar. E se o legislador tenta colocar o poder na mão do indivíduo, sempre vai ter alguma artimanha dentro dessas duas questões, das normativas e da hermenêutica do judiciário, para botar a coisa de volta dentro do Estado ou para tentar aproveitar dessas brechas para colocar o Estado na frente do indivíduo. Isso é algo absolutamente perverso, que não dá para um indivíduo que quer ser soberano e que quer ter liberdade, que concorde com esse sistema e que tente, de qualquer forma, arrumar esse sistema. Não dá. Você não pode jogar... Aí entra o Olavão, né, que dizia muito, você tem que criar um novo sistema para você e sair desse sistema. Você não compactua com nada desse sistema, porque não dá. Porque se você compactua com um pouquinho, se você acha que uma lei dessa é o que vai resolver o problema, você não tem noção do problema. Isso aí faz parte da solução que eu vou propor no final, né? Mas você aí, pseudo-libertário, que está perdido nessa fala, entenda, o Estado nem tinha que estar falando disso. E se você entra na jogada... Exatamente. Você está só reforçando que o Estado tem que falar disso. Exatamente. Então, assim, não era para
isso estar em pauta. Não era para isso ser alvo de uma normativa, não era para ser alvo disso, para ser usado essa coerção contra cidadãos pacíficos, né? Ou seja, se você mesmo assim desobedecer, porque você tem a obrigação de não obedecer leis injustas, se você não obedecer um troço desse, você vai sofrer as sanções da coerção estatal através do judiciário e da sua hermenêutica, que vai colocar o poder executivo, né, as forças policiais, contra você se preciso for. Então, não faz o menor sentido que você compactue ou você endosse isso. Ah, isso é importante. Não, isto não é importante. Importante é você pegar o seu recurso mais precioso, tempo, e investi-lo de uma maneira aonde vai lhe dar mais soberania e liberdade, não no curtíssimo prazo, muitas vezes, mas no médio e longo prazo. Seja para você fazer um pé de meia, por assim dizer, para buscar uma jurisdição que respeite mais a sua propriedade privada, ou garanta esse direito de propriedade de uma maneira mais livre. Assim, a gente não tem o ancapistão no mundo, mas não dá para comparar uma questão de direito à propriedade de um país com alto grau de liberdade econômica e social, com um país com menor, né? A gente pega extremos. Coreia do Norte, Estados Unidos, em termos de liberdade civil e individual. Fica claro quem é mais livre. Fica claro quem é menos livre. O que pode ter, o que tem acesso. Então, você pode... Lógico que isso são extremos, mas o meio, existem diferenças claras. Existem lugares que permitam que você tenha custódia de Bitcoin, permitam que não vão tributar você em relação à posse de Bitcoin, ou criptomoedas, ou stablecoins. Então, existe. Tem até Palau, que a gente fez episódio mostrando ID, né, como fazer o ID, como eles pensam em relação a capital exterior. É um paraíso fiscal. Mas paraíso fiscal é uma coisa pejorativa para país mais livre. Né? O próprio El Salvador pensa de uma maneira friendly ainda, muito mais friendly que comparada ao Brasil, em termos de posse de criptoativos. Então, precisa ser colocado isso em balança na hora que você vai tomar uma decisão, porque senão você perde o foco do teu modelo de ameaça. E isso é algo perigoso. Porque é o que eu falo, que o maior erro da direita é acreditar que existe uma moralização no Estado. E eles tentam fazer isso. Eu não estou falando que eles não tentam. Eles tentam. Quando não sei quem foi eleito, vai mudar. E pode até mudar, cara. Olha o Trump. Já tem coisa diferente acontecendo. Claro. Né? Assim, os caras, né, o Doge do Elon Musk lá, o Departamento de Eficiência do Governo, está levantando pontos importantíssimos. Mas da mesma forma que ele levanta pontos, o próprio Deep State já tem juiz dizendo, olha, não pode fazer isso, olha, não pode demitir tal coisa, olha, não pode. Já há uma resposta. Por quê? Porque eles acreditam no mesmo sistema. Eles acreditam que há salvação no mesmo sistema. Por mais que um Trump esteja, nesse momento, focado muito mais em cortar na carne e diminuir o Estado, não é uma tarefa fácil. E não vai ser nunca. Justamente por isso, por essas infralegalidades, por essas normativas, por esse poder, entre aspas, oculto, que existe dentro do Estado, que permite que esse fascismo estrito sensu, nada fora do Estado, tudo pelo Estado, né, se coloque numa posição que, a longo prazo, vence. Porque Trump é pontual,
Bolsonaro é pontual, por mais que crie uma linha sucessória politicamente, você ainda opera em cima de premissas erradas. E não tem como você chegar a uma resposta certa nesta vida se você opera por princípios errados. Por exemplo, Milei. Tá fazendo coisas legais para a Argentina. Tá, mas ele sabe que ele opera em cima de premissas erradas. Ele sabe que um banco central é a prioristicamente errado. Então, por mais que ele melhore o câmbio, por mais que ele valorize e saneie todo o estado da Argentina, ele sabe que a prioristicamente ele está errado, porque aquilo não deveria sequer existir. Uhum. Então, não tem como você estar certo ou vencer a longo prazo em cima de uma coisa que nasceu com premissa errada. E aí é que a gente precisa voltar ao indivíduo e falar: o indivíduo livre e soberano precisa agir de maneira livre e independente do Estado. Porque o Estado, a prioristicamente, parte de premissas erradas. Ele nunca vai dar certo e você nunca vai dar certo esperando a validação ou a permissão do Estado para fazer coisas. Não tem como você querer lutar contra e ficar pedindo benção. Sim. Tem outros projetos de lei dessa deputada também, né, cara? Sim. É um baixo assinado contra o Drex. Vamos, né, puxando o fio, né? Ela falou da autocustódia, né? Falando do direito à propriedade e tudo. E ela mandou um outro também que é contra o Drex, né? Da emissão do Drex. Exatamente, né? A gente tem aí a iminência do lançamento do Drex, né? O Drex é o Real Digital, né? Ou a CBDC brasileira, onde a gente vai ter a migração da gestão do dinheiro, né? Para ser tudo feito pelo Banco Central. E todos os grandes países, né, que avaliam Drex, eles sabem que a gente está falando realmente de um controle social muito grande, uma diminuição da liberdade financeira. Recentemente, nos Estados Unidos, né, sob a gestão do Trump, eles já anunciaram que eles não farão uma CBDC. Na Europa, você já vê movimentos pró-CBDC. A gente já mostrou aqui que na Nigéria teve uma revolução popular por conta da implantação de uma CBDC. E a gente está muito próximo disso acontecer no Brasil. E assim, a gente é contra o Drex, tá? Só para deixar claro. A gente é contra o Drex porque eu acho que ele é uma ferramenta de controle social até maior do que é o Pix, que já é um protótipo do que virá a ser o Drex, tá? Mas falando da deputada, né, da proposta e etc., né, ela trouxe um abaixo-assinado contra o Drex. Legal. Mais uma vez, cheio de boas intenções. Só que, mais uma vez, eu falo, de boas intenções, o inferno também está cheio. Então, não adianta ficar pedindo ou fazendo abaixo-assinado contra o Drex. Eu vou falar da solução no final do episódio. Porque quantas foram as leis, as propostas de lei, as PECs, os PLs e etc., que você entra no site do Senado e você vota contra a proposta e você tem lá 85% de não e a proposta é aprovada. São inúmeras, são várias, são muitas, e isso mostra que quando você tem, de fato, um posicionamento um pouco mais popular, porque a votação é aberta, ele não é ouvido. Porque, como a gente já falou aqui, a democracia que você acha que existe não é tão bem assim que funciona. Então, muito legal que ela venha propor um abaixo-assinado contra o Drex. É legal que ela seja contrária ao Drex, assim como eu também sou contrário ao mesmo, só que eu não acho que um abaixo-assinado vai conseguir resolver esse problema, porque
isso vai eventualmente ser implementado em todos os cantos do mundo, isso vai eventualmente ser implementado no Brasil, não vai demorar muito a acontecer, até porque a intenção do governo, como todo mundo já viu com clareza, não é redução dos gastos nem ajuste fiscal, é aumento da arrecadação. Esse que é o problema. Então, assim, mais uma proposta dela, muito legal, parabéns pela iniciativa, mas não vai resolver o problema. Sim, é uma proposta fiduciária para resolver um problema fiduciário, né? Vai partir sempre de premissas erradas e isso a chance de sucesso disso é mínima, né? Outra proposta também dela, né, propõe um projeto de lei para garantir sigilo bancário e critica a obsessão do Estado pelo controle financeiro. Novamente, cara, muito certo isso, né, conceitualmente, filosoficamente, muito correto. Mas será que vai, né, a solução final, o problema final vai resolver ou vai adiar algo que, em termos de Estado, acaba se tornando inevitável, né? Um avança um pouquinho aqui, outro avança um pouquinho ali, e aí a justificativa para avançar um pouquinho no Estado é porque o outro conseguiu avançar, né? Então, assim, quantas vezes vocês já não ouviram vamos criar uma lei brasileira de regulação disso, porque isso já acontece na Europa, ou isso já acontece nos Estados Unidos, né? Então, o poder de um aumento coercitivo estatal de um Estado, de um conjunto de Estados, justifica o aumento desse poder coercitivo por outro Estado. E isso é um sistema muito perverso, né? Enfim, imposto de renda era um imposto temporário de guerra, e aí foi começando a ser adotado por mais países, e hoje praticamente não se fala em países que não tributam a renda, né? A briga é por qual país tributa menos a renda, o que é absurdo, né? Porque é um puta desincentivo à produção, né? Você produzir mais para pagar mais imposto, mesmo que seja na mesma alíquota, né? O sistema ainda é tão perverso que modifica a alíquota para quem gerou mais riqueza ainda pagar percentualmente mais. Quer dizer, é um duplo incentivo à não tributação, à não produção, né? Cara, com certeza. Tipo assim. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Porque, assim. É o que eu tô falando. Eu tô realmente preocupado. Essa que é a palavra, assim. Eu tô preocupado com o que vai ser. Porque. Ela tá se apegando à Constituição e falando, né, de liberdade e operações financeiras parem de ser olhadas, mas assim é muito tentador, né? Porque o Pix, por exemplo, as informações são cruzadas e passadas na frente, né? O desenho já é assim. Então é muito difícil você não ceder à tentação com a informação passando na tua frente, ou a facilidade disso acontecer, né? Por um lado, né, há um lado positivo, que se a pessoa tiver uma atividade criminosa, uma coisa assim, é muito mais fácil pegar. Uhum. Mas é muito mais fácil coagir pessoas inocentes. Exatamente, esse que é o grande problema, né? Para você pegar o criminoso é mais fácil? Só que a gente já tem visto, igual saiu recente, que aquela medida lá que iam ver o Pix lá era para fins de arrecadação, não era ninguém criminoso. Era os caras falando, tem um monte de CPF aí, cara, que tá usando maquininha de cartão e tal, vamos pegar essa galera e vamos meter imposto. Tipo assim, porra, ninguém que tá cometendo crime, o cara tá tentando trabalhar, o cara já tá fudido, pagando 6 meses de imposto pra porra do governo,
e aí você tenta se virar e faz uma merda de uma maquininha de cartão para você vender, porra, chup-chup na praia, e aí os caras querem começar a pegar mais. Então esse que é o problema. É esse que é o problema da fiscalização. Se ela começa a ser usada para fins de combater crime, ela vai ser usada para arrecadação. Sim. Porque você já tem todo o aparato pronto. É esse que é o grande problema. Só um pequeno detalhe, sincronizou a carteira aqui agora. 1h30 quase. Só para constar, né? Problemas do Monero, episódio anterior, só para... Os problemas do Monero só acabam no outro episódio, né? Pois é. Então não tem tanto tempo que demora. Mas, cara, realmente, assim, se você cria uma ferramenta coercitiva eficiente, para ela ser politicamente deturpada e usada para a coerção dos, entre aspas, novos criminosos, porque se criou um crime novo no meio do caminho, e muitas vezes não se criou exatamente um crime novo, né? Como a gente vê nos acontecimentos do dia 8 de janeiro, onde muitas vezes sequer o inquérito terminou, né? Ou outros, né, casos famosos onde o inquérito não terminou e as decisões já foram tomadas, e uma decisão muitas vezes desproporcional do Estado contra o indivíduo, nós temos uma deturpação do uso desse poder, né, desse monopólio do poder. Se eu tenho um monopólio do poder, por que eu não ter poder infinito? O que me impede? Né? O sistema de freios e contrapesos, que apresentam falhas graves, como a gente apresentou no episódio do justpositivismo, que permite um poder desigual, ou que se ele seja interpretado de forma desigual, onde você coloca entes dentro do Estado que não foram sequer eleitos, né? Porque fala que a democracia é a santa que resolve todos os problemas, mas dentro desse sistema democrático, que teoricamente deveria ser perfeito para os que acreditam na democracia, permite que pessoas não eleitas tomem decisões, sejam juízes, sejam pessoas que criam normas infralegais, né, normativas. Até a cota mesmo, a galera que entra por cota. Pois é. Pois é. Então, é complicadíssimo a gente pensar que um sistema desse vai criar problemas, que não vai criar problemas, e que as soluções por eles criadas, seja pela atitude nobre de espírito até da deputada, mas achar que essas soluções que ela vai propor vai efetivamente resolver alguma coisa a longo prazo. Sim, não vai. Chegando no final agora, como eu falei, assim, vou apresentar a solução para isso. Porque todo mundo pergunta, né? Tá, beleza, e aí, o que você fala que a gente vai fazer para resolver? Então, olha só, a deputada propôs a defesa da autocustódia de Bitcoin, parabéns, muito legal, mas não vai funcionar. Abaixo-assinado contra o Drex, muito legal, parabéns, também não vai funcionar. E garantir o sigilo bancário, tudo mais, obrigado também, agradeço, espero que passe, mas acho que não vai resolver, não. O que eu sugiro? Qual que é o meu posicionamento acerca da melhor solução para você resolver este problema? Já falei, uma economia circular em ou Bitcoin, ou USDT, ou Monero, ou os três ao mesmo tempo. Recomendo que você que é iniciante, que você que está começando agora, dá uma olhada no artigo ou no vídeo lá no YouTube, no canal do Cripto TV, sobre como criar uma carteira de USDT na Cake Wallet usando rede Polygon. Você vai pagar 1 centavo para fazer as transações. Comece a mexer com o USDT porque não tem volatilidade, é dólar. Você pega e começa a utilizar o USDT para fazer as suas transações diárias. Convence o mercadinho da esquina, convence o cabeleireiro, convence a moça da padaria. Ninguém vai migrar todo o sistema financeiro, todos os recebimentos para o USDT. Eu sei que não vai, nem é para fazer isso mesmo. Mas o importante é começar a fazer uma economia circular em algo que o governo não controla, em algo que a conta não tem o seu CPF, nem o seu CNPJ, não tem o seu endereço, nem nenhum outro dado pessoal. Então você tem muito mais privacidade para fazer transações, você tem muito mais liberdade
Porque não vai ter ninguém depois te cobrando imposto sobre o tanto que você movimentou. Você consegue ter muito mais facilidade, acesso e etc. para você conseguir mexer, mandar dinheiro, receber dinheiro, fazer o que for. Você não sofre o problema da volatilidade do Bitcoin, que você vai estar usando dólar em cripto. E se você quiser que isso vire Bitcoin, você faz um swap e você já estará em Bitcoin. A melhor das possibilidades para isso, para resolver todos esses problemas, é simplesmente fazer uma economia circular com cripto. Eu sugiro começar com o SDT. Porque se você faz uma economia circular com cripto, não tem nem por que ter PL para garantir sigilo bancário. Pode até, assim, aplicar porque tem como rastrear, beleza. Mas você não vai estar movimentando a conta que o governo consegue ver. Então só aí você já dificulta demais esse trabalho. Não precisa ter abaixo-assinado contra o Drex. Porque se ninguém usar a porra do Drex, não tem adoção do povo, o que eles vão fazer? Nada. Vai ser igual na Nigéria. Já fizemos episódio sobre isso, depois dê uma olhada. E a mesma coisa vai valer para o projeto de lei em defesa da autocustódia. É um software, você consegue usar independente do caso. Assim como a gente tem a lei que proíbe drogas e proíbe armas, e todo mundo usa drogas e usa armas, você também tem essa lei que, sei lá, não, proibir autocustódia. Beleza, tá tranquilo. Todo mundo continua fazendo do mesmo jeito, igual funcionam as outras coisas. A grande questão é que a solução é simples, basta as pessoas se darem um trabalho para aprender a utilizar. Porque a hora que o cerco fechar, a hora que apertar, igual foi quando saiu a notícia, o Pix vai ser monitorado, ficou todo mundo de cabelo para cima, sem saber o que ia fazer, ó céus, ó vida. Eu já estou trazendo a solução. Ela já existe, ela já foi implementada, ela já foi testada. É só você aprender a fazer e utilizar. Você consegue sair deste sistema, você consegue ficar imune a todos esses revertérios políticos, resolver o seu problema, e não tem norma da Receita Federal que vá mudar a sua vida, a sua movimentação, a sua liberdade financeira. Não tem como o juiz fazer um bloqueio da sua conta da carteira tal, igual ele faz na sua conta do Banco do Brasil. Já tem solução, basta as pessoas adotarem. É um trabalho difícil você adotar, eu sei. É claro que é mais difícil, mas você tem que começar. Você tem que começar a pegar, tem que começar... Entra na Sovereign Swap, compra um SDT, começa a usar, paga um boleto com um SDT com eles, convence o pessoal, vai mandar um dinheiro para um colega, vai mandar um dinheiro para o chegado, ou você está usando o SDT, você não está usando, como é que faz? Posso te mandar em um SDT? Começa a fazer esse tipo de coisa, porque você vai mitigar o problema a hora que esse negócio acontecer. Vai acontecer, é questão de tempo, tá? Se isso aqui não fosse áudio, eu falava para você printar. Printa esse áudio aí também, foda-se. Tem um detalhe também, né? Assim, não quer aceitar, a pessoa não quer aceitar, você ainda tem o link aqui embaixo, Redot Pay, cartão de cripto, então paga você em cripto, né? Ainda tem essa opção que não é impossível de ser rastreado. Não, não é. Mas o custo para o atacante aumenta exponencialmente. Que vai ter que até descobrir quem é esse cartão para uma empresa localizada no exterior, que não tem obrigação de reporte nenhum. Já é um outro... Na dúvida, eles vão migrar e falar assim, não, esse cara não vou descobrir. Não. Depois eu olho ele. Deixa eu olhar um outro aqui que é mais trouxa que está usando Pix. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Então... Tem opções, né? Então usem essas opções e não esperem, né, a solução, a resposta estatal para um problema estatal, porque ela é ineficiente ou demora muito para chegar e principalmente não sobrevive ao longo prazo, né? É isso que a gente vê. A gente vê a longo prazo o Estado sempre aumentando o poder. E vamos chegando com isso ao final de mais um episódio. Manda esse episódio para aquele seu amigo de direita, sabe? Que acredita na moralização do Estado. Talvez ele precise começar a abrir o olho para algo que não tem solução, né? E também deixe seu comentário, deixe seu joinha. E é isso. Ficamos por aqui.
e tchau.